Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Paulo, da Guarde Aqui Seu Afeto, e eu trago para vocês hoje uma dica de como aproveitar restinhos de papel de arroz, tá? Então, podem ser pedaços menores ou maiores, aqui eu guardo todos os restinhos de papel de arroz de cada uma das coleções, né? Cada um dos modelos de papel de arroz e eu guardo aqui porque eu tenho dó de jogar e eles acabam sendo úteis pra gente decorar as nossas peças e tudo mais. Então, o que eu vou propor pra gente, tá? Pra aproveitar esse papel de arroz. Eu tenho aqui esses medalhões que servem pra gente colocar chaton, não é? A gente coloca em caixa, coloca em alguns layouts de scrapbook, para fazer capas também funciona bem, tá? E eles são metálicos, ó. A gente vê aqui e aqui no centro ele tem um pequeno relevo que serve para que a gente encaixe, não é? Os chatons, ó. Fica muito bonito com o chaton. Porém, a minha proposta é deixar esse medalhão muito mais personalizado e muito mais integrado à peça que nós estamos criando. Então, a gente vai usar o papel de arroz aqui no lugar do chaton. E como é que a gente faz isso? Eu já comecei aqui alguns. Eu tenho aqui, se vocês virem, 6 chatons, desculpem, 6 medalhões metálicos, ó. Eles são bem fininhos. E aí aqui no meio eu já passei uma demão de gesso branco, tá? E eu vou passar mais uma demão. Eu gosto de deixar o gesso secar naturalmente. Então, não tem muito segredo, não é? A aplicação, exceto pelo fato de que é importante que a gente use, aqui nesse caso, um pincel redondo. Aqui eu tenho um redondinho para ele facilitar, não é, a aplicação do gesso. Então, por enquanto, eu estou aplicando só gesso. Eu apliquei uma demão e vou aplicar uma segunda demão aqui, ó. Só aqui na parte do centro, tomando cuidado para não borrar aqui a parte, não é, do relevo, do pequeno relevo que ele tem para o encaixe do chaton, tá? E aí, o gesso ele vai funcionar pra gente aqui como se fosse um primer, tá? Então eu venho aqui, controlo a quantidade de gesso que eu tenho no meu pincel para não fazer meleca, para não borrar a peça que eu tenho em mãos e vou aplicando aqui, ó. Não precisa ser uma aplicação perfeita e uniforme, mas é importante que ela cubra todas as partes do centro do nosso medalhão, tá? E é uma coisa bem simples de se fazer, pessoal. Aplico aqui, ó, o gesso. E vou para as 3 últimas peças. É um trabalho bem delicado, mas ao mesmo tempo bem tranquilo de ser feito, tá? Caso você manche o medalhão aqui, a gente pode passar uma cera depois, não é? E fica mais fácil de a gente consertar. Mas o interessante é que a gente não borre, não manche. Ó, última peça aqui. Feito isso, pessoal, eu vou deixar secar naturalmente, porque, como eu disse, o gesso funciona pra gente como se fosse um primer, tá? Então é a partir dele que a gente vai trabalhar o papel de arroz aqui em cima. Depois disso, depois que ele secar naturalmente, eu volto e a gente continua aqui com essa dica
super legal. Uma vez aplicado o gesso acrílico, né, as duas demãos, eu vou pegar um pouquinho de tinta PVA só para reforçar esse branco aqui no fundo, tá? Pode ser a tinta PVA, pode ser a tinta acrílica, mas é importante que ela seja branca. Por quê? Uma vez que a gente vai colar o papel de arroz aqui por cima, a gente não quer ter nenhuma adulteração na cor, nas cores dos desenhos. Então a gente vai passar a tinta branca só para nos fornecer esse fundo mais clarinho, tá? Deixar o fundo o mais branco possível e aí a gente consegue ter as cores mais fiéis possível do design, né, do desenho do nosso papel de arroz, tá? Essa parte aqui, ela pode ser acelerada, tá? Eu pretendo acelerá-la, ó, mas é igualzinho a parte de passar o gesso acrílico, tá? A gente vem aqui e só vai acertando a tinta branca para deixar o mais branco possível o fundo do nosso medalhão. Ó, vocês vejam que existe uma diferença entre onde eu já passei, que é essa aqui, e onde eu ainda não passei a tinta branca, que é esse lado aqui, tá? Passo aqui mais um pouquinho. Aqui uma demão é suficiente, tá? Se você sentir necessidade de mais uma demão de tinta branca, aí vai mais questão de como você gosta de trabalhar, tá? Mas com duas demãos de gesso acrílico, não é, de gesso acrílico branco, e uma demão de tinta branca, seja PVA, seja acrílica, a gente já tem um fundo suficiente para aplicação do papel de arroz. Passo aqui. E agora o que eu preciso fazer é esperar isso aqui secar. Agora a minha tinta PVA branca está devidamente seca aqui nos meus medalhões e eu vou recortar aqui, eu vou pegar as minhas sobras de papel de arroz e vou recortar para que eu cole nos meus medalhões. Aqui, ó, eu vou guardando, gente, uma série de restinhos mesmo, são restos de projetos esses aqui, né? E eu guardo esses restinhos, eu vou usar esse aqui, para usar justamente em situações como essa, em que a gente precisa de uma quantidade pequena de papel, que a gente não vai usar uma folha completa, né, do papel de arroz para a gente fazer aqui. Eu já deixei recortado a maioria, mas eu vou mostrar para vocês como eu recorto. Como eu disse, o nosso medalhão ele tem uma parte aqui que é como se fosse uma barreira entre o desenho e onde a gente coloca o nosso chaton quando a gente faz esse tipo de trabalho, tá? Eu vou colocar o papel de arroz aqui em cima, onde eu quero que ele fique, né? E vou pressionar. O papel de arroz, ele é bem fininho, mas ao mesmo tempo ele é mais resistente que, por exemplo, um guardanapo. Mas ele é tão fino quanto, ele é tão transparente quanto, por isso a gente precisa de um fundo branco. Mas aí, a gente aperta aqui, ele vai marcar o papel de arroz. Quando a gente olha contra a luz, a gente tem a marca. E é aqui, um pouquinho para dentro, que eu vou recortar, ok? Vou utilizando aqui, ó, a tesoura e vou rodando o papel. A mão direita, que é a minha mão segurando a tesoura, eu não mexo. Eu mexo só o papel e vou acompanhando aqui a marca que eu fiz
com a marca que eu fiz pressionando aqui. Vamos ver como ficou. Deu certo. Ela vai ficar aqui em cima. Eu fiz isso com todos os outros medalhões com os quais eu vou trabalhar. Então eu vou guardar esse outro restinho aqui que eu uso para algum outro projeto posteriormente. E aí, eu já peguei meus recortes aqui, ó. Eu tenho os redondinhos. Eu deixei tudo na mesma... com os mesmos... no mesmo tema, tá? E aí... ó, os redondinhos estão assim na cor turquesa e os dourados estão no preto com dourado, tá? E aí, agora, eu vou usar a cola velo da estamperia para colar o papel de arroz, né? A cola, lembrando que a cola velo, ela é perfeita para o trabalho de colagem de papel de arroz. Ela é indicada para isso, essa é a função dela, além de outras. Mas, sobretudo, para colagem de papel de arroz, ela é a indicada, tá? Eu vou usar o mesmo pincel redondo que eu utilizei para a pintura. Ele tá até sujo aqui, porque eu acabei de passar a tinta branca. Então, só secando, tirando esse excesso aqui. E ó, venho aqui, vou passar a cola velo da mesma forma que eu passei o gesso acrílico e da mesma forma que eu passei a tinta branca. Passo aqui. Vou posicionar o recorte. Vou pegar aqui um pedacinho de plástico e vou trabalhar aqui, ó. Vou alisando aqui embaixo. Pronto. Agora eu pego a cola velo e passo por cima para dar aquele trabalho de finalização. E vou esperar a cola velo secar. Vou fazer isso em todos os demais medalhões que eu tenho aqui, tá? E vou filmar todos para que vocês vejam. Então aqui também, ó, o outro dourado. Ó. Posiciono. Estico. E finalizo passando mais cola velo por cima. É engraçado, é interessante notar que a cola velo, a gente vai passá-la por baixo, depois a gente passa por cima, de modo que ela cria uma película que atravessa, que penetra e atravessa o papel de arroz, deixando-o protegido. Então essa também é uma das funções da cola velo na utilização com o papel de arroz. Uma vez que ela é absorvida, não é, e atravessa o papel, a gente tem uma proteção muito maior quando a gente passa uma película dela por debaixo e por cima do nosso trabalho, seja ele esse medalhão aqui, seja qualquer outro trabalho que a gente use papel de arroz. Aqui, ó, no redondinho, a mesma coisa. Aquele ali é o oval e esse aqui o redondinho. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Posiciona e estica bem.
puxando do centro pro lado, ok? Ó, fiz o redondinho. Eu parei de filmar aqui porque me chamaram. Mas, voltando aqui, ó. É a mesma coisa. Né? Eu passo a cola. Vou posicionar. E alisar. Feito isso, passo a cola velo por cima do papel. A cola velo, diferentemente do gesso acrílico e da tinta PVA, a gente não precisa tomar o cuidado de não manchar, porque ela é transparente quando ela seca. Então ela não vai manchar o nosso medalhão. Ó, puxo aqui, posiciono e vou esticar. E vejam como aqui eu estou usando o papel da coleção Clint, mas vejam como integra o medalhão à temática do Clint. Aqui, se eu eu devo fazer uma caixa e eu quero usar esses medalhões em cada um dos 4 cantos da caixa. Então, a gente consegue integrar esse medalhão de uma forma perfeita na nossa caixa. Ó, vou esticar aqui e vou passar a cola velo. Ok. Isso aqui feito, vou esperar secar e volto para a última parte, o último passo aqui. Agora, as minhas peças aqui já secaram, né? A cola velo que eu passei já secou e o que resta é a finalização. O que eu vou fazer é aplicar um relevo transparente, tá? Pode ser da marca que você quiser, pode inclusive ser vidro líquido. Porque ele vai fazer um efeito como se fosse justamente um vidro sobre a nossa peça, né? Sobre o papel de arroz que foi aplicado aqui no medalhão. Então, além de proteger o medalhão, ele vai dar um efeito de um falso vidro. Ó, terminei de passar aqui. Eu vou deixá-lo secando na horizontal, que aí ele vai terminando de escorrer, não é? E se distribuir pelo resto do medalhão. Vou passar mais um pouco aqui para acertar e vou deixar aqui. Vou fazer isso com todas as demais peças.
Prontinho. Agora já passei em todas as peças. O que eu vou fazer? Deixar secar, como eu disse, né? Repousando na horizontal, para que o relevo se distribua por todas as partes aqui de onde ficaria o chaton. Assim que ele secar, eu mostro para vocês o resultado. Pessoal, secou aqui o relevo que eu passei no meio dos medalhões e eles ficaram assim, ó. Deixa eu ver aqui um lugar onde bate. Aqui, ó. Reflete a luz. E aí, como eu disse, ele se torna, ele se torna um medalhão bem mais personalizado e mais fácil de integrar aos nossos projetos. Então, às vezes a gente está fazendo um projeto da coleção Amazônia ou da coleção House of Roses, ou mesmo essa daqui, que é a coleção Clint, e a gente quer uma coisa bem mais integrada com o nosso projeto. Então, a minha dica foi justamente trazer o restinho de papel de arroz para que a gente fizesse essas peças aqui, esses embelezadores, de uma forma bem mais personalizada, integrada e que converse melhor com o nosso projeto. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado e essa é a minha dica de reaproveitamento de restinho de papel de arroz para a gente usar nos nossos projetos. Sigam o @guarde aqui seu afeto no Instagram e sigam também a @monpapiercrafts também no Instagram para mais dicas e mais novidades em materiais de scrapbook e de artesanato, ok? Um beijo e até a próxima!